CTA_início igual fala, nação rubro-negra. Seja muito bem-vindo ao Mengão é Seleção. Antes de trazermos as últimas notícias do Flamengo, como estamos vivendo o clima da Copa do Mundo, vamos começar com uma informação importante envolvendo a nossa seleção brasileira. Mas antes, já se inscreva no canal e deixe o seu like para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo e também tudo o que acontece com o Brasil na Copa. Agora sim, vamos à primeira notícia de hoje. Você já imaginou o que pode estar por trás das lágrimas de um dos maiores ídolos do futebol brasileiro? Após a vitória da seleção sobre a Escócia, Neymar se emocionou no vestiário, mas a reação dele dividiu opiniões e gerou críticas contundentes. Craque Neto, apresentador da Band, não poupou palavras ao questionar a postura do camisa 10 e a cobrança sobre seu desempenho no Mundial. O que será que realmente está acontecendo com Neymar? Vamos explorar essa polêmica e entender o que isso pode significar para o futuro da seleção brasileira. A emoção de Neymar após a vitória da seleção brasileira sobre a Escócia se transformou em um verdadeiro clamor nas redes sociais e na televisão, provocando reações variadas entre torcedores e comentaristas. Durante o programa Os Donos da Bola, da Band, o apresentador craque Neto não hesitou em criticar o camisa 10, levantando questões sobre a postura do atacante e sua performance em campo, especialmente durante o Mundial. A cena do jogador chorando sozinho no vestiário após a partida rapidamente se espalhou, acendendo um debate acalorado sobre o que realmente significa ser um ícone do futebol. Em seu comentário, Neto foi incisivo: "Ó cara para chorar, hein? Não é possível, velho. Não joga, não faz um gol, está há 43 dias sem jogar, é a quarta Copa do Mundo." Suas palavras ecoaram em um cenário onde a pressão sobre Neymar é imensa, especialmente após seu retorno à seleção brasileira, que se deu após um longo período de recuperação de lesão. A jornalista Marília Ruiz também trouxe à tona a emoção do jogador, que, segundo informações, se deixou levar pelos sentimentos após a vitória. O episódio, portanto, não apenas dividiu opiniões, mas também instigou uma reflexão sobre a vulnerabilidade dos atletas em situações de alta pressão. O contexto em que Neymar se encontra é emblemático. Após 981 dias longe da seleção, ele voltou a vestir a camisa verde e amarela com a responsabilidade de liderar o time em um dos maiores palcos do futebol mundial. Essa Copa do Mundo marca a quarta participação do atleta, que carrega sobre os ombros não apenas as expectativas de uma nação, mas também um histórico de lesões e críticas que o acompanharam nos últimos anos. As comparações entre seus momentos de glória e os atuais desafios são inevitáveis, e a cobrança por resultados é intensa. A fragilidade emocional demonstrada por Neymar, ao chorar em um momento tão significativo, contrasta com a imagem de um jogador que, em sua carreira, já enfrentou inúmeras adversidades. As implicações dessa situação são profundas e podem afetar tanto a performance do atleta quanto a dinâmica do time dentro da competição. Enquanto Neymar se esforça para se concentrar no torneio, sua imagem se torna um tema central nas discussões sobre a pressão enfrentada pelos atletas de elite. A crítica de craque Neto ressoa entre muitos que acreditam que a emoção não deve interferir na responsabilidade de um jogador em campo. No entanto, o que essa situação revela sobre a saúde mental dos atletas? E como isso pode impactar o desempenho da seleção brasileira nas próximas etapas do Mundial? As respostas para essas perguntas podem ser cruciais para entender o futuro de Neymar e do time no torneio. As críticas a Neymar podem ter repercussões significativas no ambiente da seleção brasileira e, consequentemente, em seu clube. À medida que a pressão aumenta, o atacante precisa encontrar um equilíbrio entre sua performance em campo e as expectativas externas. A cobrança por resultados é intensa, especialmente em um torneio tão importante como a Copa do Mundo. Caso não consiga se firmar como um dos protagonistas, a insatisfação pode se intensificar, afetando não apenas sua confiança, mas também a dinâmica do grupo, que depende de sua entrega e rendimento para brigar por títulos. As reações em torno da situação de Neymar vão além das críticas de craque Neto. Outros jogadores, técnicos e até ex-atletas têm se manifestado, refletindo a polarização de opiniões no meio esportivo. O mercado também observa atentamente esse cenário, uma vez que a imagem de Neymar influencia diretamente sua valorização comercial e a percepção do torcedor.
A pressão para que ele se destaque pode impactar as negociações futuras, tanto em termos de patrocínios quanto de transferências, caso o jogador decida deixar o Paris Saint-Germain após o Mundial. Diante desse contexto, os próximos jogos da seleção se tornam cruciais. Se Neymar conseguir reverter a maré de críticas e apresentar um desempenho convincente, isso pode mudar a narrativa em torno de sua figura e reforçar seu papel no grupo. Por outro lado, um desempenho abaixo das expectativas pode acirrar as discussões sobre seu futuro no futebol. À medida que a competição avança, todos os olhos estarão voltados para ele, e a pressão só tende a aumentar. Agora, a atenção se volta para o próximo desafio da seleção, onde Neymar terá a oportunidade de provar seu valor e silenciar os críticos. Você já imaginou como a chegada de Gilberto Mora, a sensação do México na Copa 2026, pode transformar o Flamengo em um verdadeiro gigante no cenário nacional e internacional? Com seu talento e habilidade, ele pode ser a peça que faltava para levar o Mengão a novas conquistas. Prepare-se para descobrir o impacto que essa contratação pode ter no futuro do clube e como ele pode se tornar um ícone na Gávea. Fala, nação! Antes de continuarmos com as notícias, aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você acompanha tudo o que acontece no Flamengo em primeira mão e não perde nenhuma atualização do Mengão. Vamos seguir com mais informações. A noite estava tranquila quando, ao apagar das luzes, o Flamengo surpreendeu seus torcedores com um anúncio que promete agitar o cenário do futebol brasileiro e internacional. Gilberto Mora, a grande sensação do México na Copa do Mundo de 2026, chega ao rubro-negro com a missão de agregar qualidade e talento ao já estrelado elenco. A expectativa em torno dessa contratação é palpável, visto que Mora se destacou em suas atuações, apresentando um futebol vibrante, técnico e inteligente, capaz de desestabilizar qualquer defesa adversária. Os holofotes que antes estavam voltados para o evento mundial agora se viram para o Brasil, onde o Flamengo, uma potência do futebol, busca não apenas resultados, mas também a construção de uma equipe que possa marcar a época. A trajetória de Gilberto Mora, que começou em um pequeno clube local, é um exemplo claro de superação e dedicação. Desde suas primeiras aparições, o jogador mostrou-se um verdadeiro prodígio, encantando torcedores com sua habilidade e visão de jogo. Com a camisa da seleção mexicana, ele não apenas brilhou individualmente, mas também se tornou peça-chave em um esquema que levou seu time a desempenhos memoráveis na Copa do Mundo, conquistando a admiração de críticos e fãs ao redor do mundo. Sua capacidade de se adaptar a diferentes estilos de jogo e de atuar em várias posições no ataque faz dele um ativo valioso, capaz de trazer novas dinâmicas para o Flamengo em competições nacionais e internacionais. O impacto de Gilberto Mora no Flamengo vai além do campo. Sua personalidade carismática e seu comprometimento com o jogo prometem inspirar não apenas os jogadores mais jovens, mas também a torcida apaixonada que sempre espera grandes conquistas. A chegada de um atleta com seu calibre pode elevar o moral do elenco e criar uma atmosfera de competitividade saudável, essencial para qualquer equipe que almeja títulos. Com a contratação de Mora, o Flamengo sinaliza sua intenção de disputar não apenas o Campeonato Brasileiro, mas também a Copa Libertadores e outras competições importantes, reafirmando seu status de gigante do futebol. À medida que a temporada se aproxima, a expectativa em torno de Gilberto Mora só aumenta. Torcedores e especialistas já especulam sobre como o jogador se encaixará no estilo de jogo do Flamengo, que historicamente preza pela posse de bola e por ataques rápidos e incisivos. A combinação entre a técnica refinada de Mora e a filosofia de jogo do clube pode resultar em uma parceria explosiva, que promete trazer muitas alegrias aos rubro-negros. O futuro parece brilhante com a chegada desse jovem talento, e a torcida já sonha alto, aguardando ansiosamente os primeiros passos de Gilberto Mora em sua nova casa, onde as luzes nunca se apagam para quem deseja escrever sua história de sucesso. A chegada desse jogador ao clube representa mais do que uma simples adição ao elenco, é um verdadeiro divisor de águas para a equipe. Sua habilidade técnica e visão de jogo são capazes de transformar a dinâmica do time, permitindo uma fluidez nas jogadas que antes parecia inatingível. Imagine um atleta que, com um único passe, pode quebrar linhas defensivas adversárias, criando oportunidades claras de gol.
A sua capacidade de leitura de jogo não se limita apenas ao ataque, mas também se reflete na recomposição defensiva, onde ele demonstra uma impressionante disposição para colaborar com a defesa, tornando-se uma peça fundamental tanto no ataque quanto na proteção da meta. Essa versatilidade é um trunfo valioso em competições acirradas, onde cada detalhe pode fazer a diferença entre a vitória e a derrota. Além disso, a experiência acumulada ao longo de sua carreira em grandes clubes e seleções nacionais traz uma bagagem que poucos jogadores possuem. Esse conhecimento pode ser crucial, especialmente em momentos decisivos de partidas importantes. A forma como ele lida com a pressão e sua habilidade em manter a calma em situações adversas podem servir como um exemplo inspirador para os mais jovens do elenco. Sua presença em campo não apenas eleva o nível técnico da equipe, mas também oferece um suporte emocional para os companheiros, que podem se sentir mais seguros ao lado de um jogador com tanta maturidade. Essa liderança silenciosa, mas poderosa, pode ser o que faltava para galvanizar o grupo e criar uma atmosfera vencedora, onde todos se sintam motivados a dar o seu melhor. A influência deste jogador também se estende além das quatro linhas, impactando diretamente a cultura do clube. Sua ética de trabalho e comprometimento são contagiantes, e isso pode gerar uma mudança significativa na mentalidade do grupo. Ao se juntar ao elenco, ele não apenas traz seu talento individual, mas também uma filosofia de profissionalismo que pode elevar o padrão de treino e disciplina entre os colegas. Essa transformação na cultura interna pode, a longo prazo, resultar em um clube mais forte e coeso, onde todos trabalham em harmonia em busca de objetivos comuns. A sua capacidade de unir a equipe em torno de um propósito pode ser um fator determinante para o sucesso em competições, onde a união e a camaradagem costumam ser tão importantes quanto a habilidade técnica. Por último, o impacto desse jogador nas arquibancadas não pode ser subestimado. A conexão que ele estabelece com a torcida, ao demonstrar paixão e entrega em cada jogo, pode revitalizar o apoio da torcida, criando uma atmosfera elétrica durante as partidas. O torcedor se sente mais motivado a comparecer ao estádio, e o aumento da presença nas arquibancadas pode gerar uma receita significativa para o clube, além de criar um ambiente hostil para os adversários. A energia que ele traz não apenas eleva o moral da equipe, mas também fortalece o vínculo entre o clube e sua torcida, formando uma verdadeira fortaleza em casa. Assim, a contribuição desse jogador vai muito além do que se vê em campo, envolvendo aspectos emocionais, culturais e financeiros que podem levar o clube a um novo patamar de sucesso e reconhecimento. Os torcedores do clube, apaixonados e fervorosos, formam uma verdadeira legião que vive e respira a essência da equipe. Para eles, cada jogo é mais do que uma simples partida, é um ritual sagrado onde esperanças e emoções se entrelaçam em um só grito. As arquibancadas se transformam em verdadeiros palcos de uma ópera dramática, onde a euforia e a angústia se alternam a cada jogada. As opiniões dos torcedores variam, claro, mas uma constante se revela, a crença inabalável de que o clube é uma extensão de suas próprias vidas. A vitória traz alegria coletiva, enquanto a derrota se torna uma ferida que leva tempo para cicatrizar, mas que, paradoxalmente, fortalece ainda mais essa conexão visceral. No entanto, as opiniões não são homogêneas, e o debate fervilha entre os torcedores. Alguns defendem a necessidade de mudanças na diretoria, clamando por novas estratégias e contratações que possam revitalizar o time. Eles argumentam que a modernização é essencial para que o clube se mantenha competitivo, especialmente em um cenário onde adversários estão sempre investindo e se adaptando. Por outro lado, há os que sustentam uma visão mais conservadora, ressaltando a importância de se valorizar a história e a tradição do clube. Para eles, a identidade é um pilar fundamental que não deve ser negligenciado em prol de resultados imediatos. Esse embate entre inovação e tradição é um reflexo das próprias transformações que a sociedade vivencia, e os torcedores não hesitam em expressar suas opiniões nas redes sociais, nas rodas de conversa e nos encontros nos bares. Além disso, a relação dos torcedores com o clube vai além das quatro linhas. Para muitos, o time é um símbolo de resistência, uma bandeira que representa suas lutas e conquistas pessoais. Em momentos de crise, como uma temporada difícil ou uma série de derrotas, os torcedores se unem em solidariedade, criando uma rede de apoio que transcende os resultados.
Eles compartilham histórias, relembram grandes jogos do passado e mantêm acesa a chama da esperança, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Essa força coletiva é uma demonstração de que, para os torcedores, ser parte do clube é estar ligado a uma comunidade que oferece pertencimento e identidade, independentemente de vitórias ou derrotas. Por fim, a voz dos torcedores ecoa não apenas nas arquibancadas, mas também nas decisões que moldam o futuro do clube. Através de manifestações, abaixo-assinados e até mesmo protestos pacíficos, eles buscam influenciar a gestão e a direção do time que tanto amam. A opinião de cada um é valiosa, e muitos acreditam que a verdadeira essência de um clube se revela na forma como ele escuta e se conecta com sua base de fãs. Assim, o diálogo entre a diretoria e os torcedores se torna essencial para construir um caminho que respeite as tradições enquanto abraça as mudanças necessárias. Essa interação contínua reflete a dinâmica viva de um clube que, ao final do dia, é mais do que uma equipe de futebol, é uma história contada por aqueles que a vivem intensamente. Aqui no Mengão é Seleção você encontra notícias atualizadas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative as notificações para continuar acompanhando tudo sobre o mais querido. E não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, ela é fundamental para a nossa nação rubro-negra. Até o próximo vídeo.